A tela está sendo gravada, já testamos o áudio também. Nós estamos entrando na nossa aula de número 6 do nosso curso de Estatística Aplicada às Ciências Humanas, que acontece integralmente no R. Nós vimos coisas importantes, mas eu acho essa uma das aulas mais fundamentais da parte de Estatística Aplicada, porque nós vamos ver um conceito que ele é muito bem quisto hoje entre os psicólogos, entre os cientistas sociais de saúde, de certa maneira, e também entre os estatísticos, que é justamente o tamanho do efeito. Então essa vai ser uma aula que eu vou discorrer sobre aspectos teóricos, mas vou mostrar também isso implementado no R, para que a gente consiga no R rodar essa análise de tamanho do efeito. Inclusive a gente costuma brincar, não é? Que antigamente se apresentava estatísticas de teste, isso era fundamental numa análise estatística. Depois começou-se muito a apresentar valor de P intervalo de confiança, e hoje quase sempre quem trabalha com estatística frequentista, quando apresenta os resultados de uma pesquisa, claro, coloca médias e desvios padrão, mas também apresenta o tamanho do efeito, que é uma medida muito importante, principalmente quando se trabalha com tratamentos, para você poder tirar algumas variáveis que seriam associadas à sua pesquisa, mas verificar qual seria uma espécie de efeito líquido daquela variável, daquele tratamento no desfecho. Como de costume, nós começamos uma nova aula fazendo um resgate daquilo que foi visto na aula anterior, ou pelo menos os pontos principais que nós fomos percorrendo há um pouquinho no percurso da aula anterior. Na aula anterior nós vimos um dos conceitos fundamentais de estatística frequentista, que se de um lado é fundamental, de outro recebe muitas críticas, todas com total razão. No entanto, nós acabamos por nos não é? Ficarmos nesse conceito, valor de P, para que a gente possa tomar decisões em relação aos nossos resultados de pesquisa. O valor de P é uma probabilidade condicional à hipótese nula. Em outras palavras, nós sempre configuraremos nosso modelo matemático considerando qual é a probabilidade de nós encontrarmos esses dados, tendo em vista ou dado em função de considerarmos como verdadeira a hipótese nula. Alguém pode falar de uma maneira mais atenta que como é que você sabe que a hipótese nula de fato é verdadeira e por qual motivo, então, você iria começar o seu trabalho assumindo isso? Na verdade, não tem bem uma explicação que fuja um pouquinho a heurística de estatística frequentista. Nós fazemos isso porque nós fazemos isso. Nós condicionamos os dados mediante a constatação de que, na base, a hipótese nula é verdadeira. Uma coisa interessante, normalmente, quando se fala de estatística bayesiana, a gente começa um curso mostrando que nem sempre aquilo que o pesquisador ou cientista se pergunta, ele consegue como resposta primeira da estatística frequentista. Quase ninguém, quando realiza uma pesquisa, por exemplo, nos dados que nós estamos vendo, nós temos... Opa, deixa eu só aqui mudo. Beleza. Nessa pesquisa que nós estamos vendo, inclusive com os dados que nós temos acesso, não é? Foi uma pesquisa para verificar, por exemplo, a influência do país, da idade e do gênero ou do sexo do participante na depressão. A gente não para a nossa pesquisa e começa achando que não tem diferença. Muito pelo contrário, não é? Se a gente assume isso quase sempre no imaginário do pesquisador, no conjunto de crenças a priori que o pesquisador tem, é que claro que tem diferença. E o que você quer quase sempre é verificar não somente o tamanho dessa diferença, mas se pensarmos um pouquinho antes disso, a gente quer saber quais são os modelos possíveis com os dados que nós coletamos. Isso é uma coisa fundamental, né? A partir desses dados, quais seriam os modelos possíveis para que a gente pudesse assumir hipóteses? Isso não faz parte da estatística frequentista. A estatística frequentista, ela assume que os dados vêm de um universo ou de uma população que não tem padrão, que não tem diferença. Ou seja, qual é a probabilidade que nós temos de encontrar esse conjunto de dados, ou ainda mais extremos do que esse, assumindo a hipótese nula, e não o contrário, né? Quais são as hipóteses possíveis de um universo que nós já temos esses dados coletados. Beleza. Hoje assume-se que se o valor de P for pequeno, isso mostra que o valor da estatística de teste foi extremo. A pergunta que a gente faz é o que é pequeno, não é? Que pequeno é uma palavra nominal, ou seja, eu estou colocando aqui pequeno sem definir muito bem o que é isso, e quase sempre existem três grandes marcadores de convenção. Então os pesquisadores convencionaram esses três marcadores, que a gente costuma chamar de nível de significância. E quase sempre, até mesmo em artigos, a gente fala o seguinte: nós rejeitamos ou falhamos em rejeitar a hipótese nula nesse nível de significância, apresentado pela simbologia grega ou letra grega alfa. O valor de 0,1, que é um valor extremamente fácil de você ultrapassar, não é? O valor de 0,05 ou 5%, e o valor de 1%, 0,01.
quase sempre são esses três os grandes níveis de significância que os pesquisadores elegem antes mesmo de iniciar uma pesquisa. Claro que tem críticas, não é? Em 2017, um artigo interessantíssimo tentou criar uma nova decisão, ou seja, uma tomada de decisão baseada em outro valor de P, que seria o valor de 0.005. Tentou-se isso ao passo que muitas pesquisas não reproduzem os seus resultados originais, principalmente em psicologia, chamou-se isso de crise de reproducibilidade, ou de reprodução, ou reprodutibilidade. Então, ao você ter um valor de alfa mais conservador ou mais estreito, provavelmente se você rejeitasse em uma pesquisa, você iria rejeitar em outra. Era mais ou menos esse o caminho teórico que alguns autores estão seguindo, né, ou estavam seguindo nesse artigo. Particularmente acho que isso daí não vai pegar. Na verdade não pegou, né, porque a gente viu muita discussão, muito polêmica no primeiro momento que esse artigo foi lançado, mas depois isso mais ou menos caiu, então é difícil que isso pegue. Eu sou uma das pessoas que aposta que o futuro em relação à análise de dados vai investir muito mais em estatística bayesiana do que estatística frequencial ou frequentista. No entanto, quando o valor de P for menor do que esse cutoff, do que esse ponto de corte 0.01, 0.05 ou 0.1, nós iremos assumir que essa hipótese nula ela é estranha, nós iremos rejeitar a hipótese nula. Uma coisa importante, não é? Eu costumo comentar isso bastante com vocês. Rejeitar uma hipótese nula não significa aceitar a hipótese alternativa. Existem diversas outras condições analíticas de pesquisa que podem favorecer a rejeição da hipótese nula. Inclusive algumas que nós podemos facilmente criar. Uma pesquisa em que você tenha 100 participantes e você não rejeitou a hipótese nula, se você mantiver tudo mais constante, mas partir de 100 participantes para 2.000 participantes, a chance de você rejeitar a hipótese nula aumenta. Vocês vão reparar que o valor de P, ele relaciona-se bastante forte com o tamanho da amostra e relaciona-se de uma maneira inversamente proporcional. Com maior o sample size, ou seja, com maior o tamanho da amostra, menor o tamanho de P. Coisa fundamental, o valor de P fala da probabilidade de se obter dados extremos. O valor de P fala sobre dados. O valor de P não fala sobre teoria. O valor de P fala qual é a probabilidade de eu encontrar esses dados, ou dados ainda mais extremos, assumindo duas coisas. Uma está escrita aqui, a hipótese nula como verdadeira. A outra, e a estatística frequencial ou frequentista, é totalmente sedimentada na base que nós vimos na aula passada, na aula retrasada, que é a lei dos grandes números e o teorema do limite central. Toda estatística frequentista ela é calcada no modelo de probabilidade que assume essas duas condições, lei dos grandes números, e a gente vai ter uma convergência ali em probabilidade, e o teorema do limite central, que nós vamos ter aí uma convergência em distribuição. E nós vimos isso a partir do R, que é maravilhoso, para que eu consiga, e outros professores também consigam mostrar isso em um aspecto mais prático, né, a partir de simulações. A hipótese nula jamais é aceita. Isso daí é do Ronald Fisher, 1966. Então, quase sempre configura-se, não bem um erro, mas algo estranho. Alguém falar, então aceita a hipótese nula? Na verdade, não. Uma curiosidade, na nossa primeiríssima aula desse curso, e de todos os cursos que eu dou de estatística, eu já faço isso há algum tempinho, eu costumo comentar que aprender estatística é como aprender um novo idioma, aprender inglês, espanhol, seja lá qual for o idioma que você tem interesse em aprender. E tem aquelas frases, aquelas palavras que são muito bem-vindas, e tem aquelas frases, aquelas palavras, aqueles jargões, não é? Que quando alguém fala, você percebe que ele não entende direitinho a língua, ou principalmente a forma pela qual nós costumamos falar em alguns meios específicos. É tipo falar nós vai, né? Você percebe que a pessoa sabe falar, mas no entanto não fala bem. Aceitar a hipótese nula é mais ou menos similar a falar algumas frases de uma maneira incorreta no sentido gramatical ou em qualquer outro sentido. Vocês vão reparar que o tempo inteiro eu vou tentar sair de quaisquer que sejam essas condições de armadilha, né? Porque é muito intuitivo em estatística frequentista nós aceitarmos uma hipótese ou outra, quando na verdade nós não teríamos recurso para isso, porque nós já assumimos que a verdade está na hipótese nula e o máximo que a gente pode fazer é rejeitar ou não rejeitar a hipótese nula. Beleza, seguindo aqui, não é? Nós vimos na aula passada também, antes de entrarmos efetivamente no R, que nós temos alguns passos que são necessários. Claro que de livro para livro, esses passos eventualmente vão alterar a sua ordem. No entanto, a maior parte dos livros,
eles seguem esse funil ou esse filtro em relação aos procedimentos. Primeiro, eleger a hipótese nula e a hipótese alternativa. É fundamental que a gente entenda que quase sempre o pesquisador tem um conjunto de crenças a priori, ou seja, ele baseia a sua pesquisa num conjunto de crenças, e a palavra crença aqui ela tem um sentido particular, é chamado de função a priori, e o pesquisador quer verificar o quanto esse conjunto de crenças resiste a dados empíricos. No entanto, nós temos um princípio fundamental, que é o princípio do straw person. Justamente aquilo que eu não acredito é minha hipótese nula, por exemplo. Eu não acredito de forma alguma, por exemplo, que meninos e meninas tenham a mesma condição de comportamentos agressivos no ambiente social. Essa hipótese nula, que não existe diferença no comportamento agressivo de meninos e meninas no dia a dia social, por exemplo. Ou, por exemplo, eu duvido totalmente que não exista impacto na carga tributária em relação aos investimentos que um país tem. Essa é justamente a hipótese nula, é aquilo que eu não acredito. Não existe nenhuma diferença ou nenhum efeito de uma carga tributária ou uma tributação no que se refere a pontinho, investimentos e por aí vai. Ou seja, a hipótese nula, por definição, ela tem que acoplar, quando nós temos um jogo de hipóteses, o valor zero. Coisa importante, esse valor zero não é um valor pontual, e sim um valor intervalar. E uma coisa ainda mais importante, eu estou trabalhando agora com umas pessoas da engenharia da computação, pessoas que a gente imagina que vão ter um domínio muito frequente em matemática, e de fato tem, não é? Mas essa parte estatística é uma dor de cabeça para todo mundo, não somente para a gente, e principalmente nós mudarmos aquilo que nós aprendemos previamente em alguma aula é difícil, e se imagina se para outras pessoas isso também é difícil, é porque a nossa área, ou seja, a área que nós escolhemos, estatística, não é? É uma área cheia de pormenores que se nós pegarmos atalho, a gente faz besteira, não é? Eleger o nível de significância, coisa importante, não é? A gente tem que considerar a área que vocês estão atuando. Eu costumo brincar que em física são 5 sigma, então a gente enche de zeros o valor de alfa, enquanto frequentemente em psicologia, em biomedicina, em medicina, em odonto, 0,05 é um nível de significância que é o mais típico ou mais utilizado na literatura. A gente vai computar a estatística de teste, o valor de P. Antigamente a gente via nos livros, não é? A gente buscava o valor calculado com o valor tabelado e assim tomávamos uma decisão. Hoje, se o valor de P for inferior àquele valor de significância previamente escolhido, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Do contrário, nós iremos falhar em rejeitar a hipótese nula. Então, toda regrinha de decisão é muito calcada no valor de P. A gente toma uma decisão, não é? Rejeita ou falha em rejeitar. É muito importante que a gente alerte para uma condição de base, não é? Nós sempre iremos tomar decisões com base na hipótese nula. Então a gente jamais vai tomar uma decisão com base na hipótese alternativa. O que está em jogo é a hipótese nula. Por um motivo muito simples, nós assumimos de base que a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, o que está em jogo é a hipótese nula. E finalmente eu acho que essa é a parte mais difícil de qualquer planejamento de pesquisa, porque aí você extrapola o que a estatística tem para te oferecer, que é a escrita e interpretação dos resultados com responsabilidade. Vou dar um exemplo para vocês de como isso é importante. Eu estou trabalhando numa equipe de pesquisadores que tem o interesse em verificar o impacto de algumas dietas, ou seja, o impacto da nutrição no desenvolvimento infantil. Então ele tem grupos, na verdade separou-se em 5 grupos, sendo que apenas um desses grupos é o grupo controle e 4 grupos receberam dietas diferentes. Então a ideia é verificar o quanto essas modalidades dietéticas, eu acho que é assim que fala, podem interferir positivamente, não é, no desenvolvimento infantil. Beleza, maravilha, você consegue mostrar que uma é melhor do que a outra e por aí vai. Vamos imaginar que a gente tem um valor de P numa comparação pareada de 0,000 e por aí vai. Beleza, o que isso significa na vida real, não é? Na vida real, como você vai escrever isso? Isso talvez seja a parte mais ruidosa, porque você às vezes, você e todos nós, né, deixamos nossas vontades falar mais alto. Às vezes isso chega a ser temeroso, porque a gente tem que escrever de uma maneira que faça sentido para outras pessoas, e nem sempre aquilo que a gente vai escrever tem total sentido em relação ao valor de P, né? O valor de P é simplesmente a probabilidade de encontrar dados tão ou mais extremos, dado a hipótese nula como verdadeira. Então essa parte que eu até colori em azul não é mais da estatística. Essa parte é individual, pesquisador a pesquisador, área a área e meio resultado a resultado. Na aula passada eu mostrei para vocês muito por alto o teste Z e expliquei para vocês que eu ia mostrar isso muito por alto, porque quase nunca nós teremos a condição principal de um teste Z.
sempre que a gente pensar em um teste Z, nós vamos pensar na condição que nós conhecemos o desvio padrão. Então é muito importante, né? Eu vou até colocar aqui na tela essas informações, porque eu acho que isso é fundamental para que a gente decore. No teste Z, nós conhecemos o desvio padrão. E quando nós conhecemos o desvio padrão, o que eu estou falando é que todo esse denominador aqui vai ser constante. No entanto, de pesquisa para pesquisa, o numerador vai variar. Isso é fundamental, né? Ao conhecer o desvio padrão, o meu denominador agora tornou-se constante. Agora, quando nós não conhecemos o desvio padrão e nós iremos de alguma maneira estimar isso, vou até modificar a cor, vou colocar com azul escuro, não é? O que nós temos é esse Szinho aqui, para mostrar que esse Szinho vai convergir em alguma maneira ao desvio padrão populacional, mas nós não conhecemos. Em outras palavras, de pesquisa para pesquisa, isso varia. Então, tanto o numerador vai se transformar em coisas diferentes no decorrer de múltiplas pesquisas, quanto o denominador também, o numerador e o denominador também. Uma coisa muito importante, não é? Nós vimos, eu vou mostrar novamente no R, que quando esse N aqui é muito grande, isso daqui converge para isso daqui. Então, quando o N é muito grande, e nós vamos ver o número, não é? A distribuição, que a gente vai chamar de distribuição T, quase sempre a gente fala o seguinte, uma determinada variável x, ela tem uma distribuição T com grau de liberdade. Aqui a gente coloca o parâmetro da T, que é o grau de liberdade, né? Um determinado nível de grau de liberdade. Quase sempre quando o N é grande, sempre quando o N é grande, a distribuição de T vai convergir para uma distribuição normal. Então isso é fundamental, tá bom? Nós vamos ver isso no R daqui a pouquinho de uma maneira que fique muito clara, porque na aula passada nós vimos isso. Nossa agenda para hoje, não é? Tipos de teste T. Eu vou mostrar para vocês o teste T para uma amostra, para duas amostras. Vou tentar trazer para vocês alguns exemplos de teste T pareado. Inclusive, eu acho que eu vou dar uma base para vocês trabalharem em casa, para que isso torne-se bastante consolidado. Uma base na pesquisa que eu mostrei numa outra disciplina, que também é estatística, no entanto, eu utilizo o SPSS. Eu acho que seria importante vocês também terem acesso a essa base. E vou mostrar para vocês um conceito que eu julgo que é fundamental, que é o conceito de tamanho do efeito. Vamos lá aos pouquinhos, né? Vamos passo a passo. Essa daqui é a grande fórmula do teste T para duas amostras. Uma coisa muito importante, né? Todo teste estatístico, ele tem pressupostos. Pressuposto, ele está lá por algum motivo, não é uma pessoa que cria um pressuposto simplesmente porque acha aquilo ali interessante e bom. Não é assim que funciona. Na maior parte das vezes, quando nós temos pressupostos, é para que, se não assumidos esses pressupostos, a gente tome uma certa cautela na interpretação dos resultados. Porque é possível que esses resultados sejam resultados falsos. Tanto um falso do tipo 1, que é aquele erro de falso positivo, quanto um falso do tipo 2, aquele erro de falso negativo. No entanto, aos pouquinhos nós fomos desenvolvendo aspectos de saída, aspectos analíticos de saída para alguns dos pressupostos. O teste T, da maneira mais clara possivelmente falando, ele tem um pressuposto da homocedasticidade. Que negócio é esse, não é? Então, se nós temos dois grupos e a gente quer verificar qual é a variabilidade dos resultados do grupo 1 e do grupo 2, espera-se que a variabilidade desses resultados do grupo 1 e do grupo 2 não sejam muito diferentes, não é? Mesmo que as médias sejam diferentes, não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é que a variabilidade desses dois grupos não seja muito diferente. Se eu fosse plotar aqui numa curva de x contra y, então eu tenho aqui em x os grupos, não é? E vou ter a variabilidade, tanto do x quanto do y. Vamos imaginar que eu tenho aqui um box plot que mostra, olha só, a variabilidade do primeiro grupo. Esse box plot está aqui, claro que um box plot ia ser muito mais bonito do que isso, não é? No R. No entanto, eu estou tentando fazer um box plot melhor que eu posso. Você sabe que você tem uma amplitude aqui dentro desse box plot, você sabe que você pode localizar mediana, quartil 1, quartil 2, por aí vai, não é? No entanto, imagina que você tem um outro grupo que você tenha, certamente, uma variabilidade muito maior. Por exemplo, algo assim. Você vai imaginar que a variabilidade desse... Talvez até as médias sejam iguais, não é? No entanto, você vai perceber muito visualmente, nesse primeiro momento, não é? Que a variabilidade desse grupo está aqui, ó. Enquanto a variabilidade desse outro grupo está um negócio assim absurdamente caudaloso. Essas variabilidades são muito distintas. Quando a variabilidade ela não é distinta, nós chamamos de homocedasticidade, mesmas variâncias ou variâncias iguais.
Quando a variabilidade, que a gente chama em estatística de variância dos grupos, isso aqui é sempre entre, tá bom? Entre os grupos, é muito distinta, nós chamamos de heterocedasticidade. É muito fácil ter erros, principalmente o erro do tipo 1, quando você tem uma violação do princípio da homocedasticidade. Claro, como você tem valores muito extremos aqui, eventualmente você pode potencializar a média, ou seja, jogar a média para um outro local. E o que você não tem não é de fato uma significância estatística, mas um erro. Um erro em função da violação da homocedasticidade. O R entende isso. Ele automaticamente conserta isso. Então vocês vão reparar que quando nós fizermos um teste T no R, ele automaticamente vai dar pra gente uma palavrinha, vai falar, olha, você pediu um teste T e eu não fiz. Eu fiz um outro teste chamado teste de Welk. Esse teste de Welk é uma versão que nós chamaremos de teste T robusto. É o teste T que ele já é robusto à violação da homocedasticidade. No entanto, existem algumas outras condições para que você faça um teste T. Primeiro, que seus dados são ID, independentes e identicamente distribuídos. Isso é muito difícil. É muito difícil, porque quando nós fazemos pesquisa, é muito difícil controlar de onde vem esses dados, salvo em pesquisas que você tem um rigor experimental. No entanto, parece que a literatura tem mostrado que a violação desse princípio não gera tantos problemas, né? E o terceiro princípio é o princípio da normalidade. Esse princípio da normalidade não é a normalidade dos dados brutos. Isso é importante que a gente entenda. Nas próximas aulas nós vamos ver a nova e nós vamos ver também modelos de regressão e vocês vão me ver falando o tempo inteiro normalidade dos resíduos. E é isso mesmo. No entanto, nesse momento eu quero que vocês entendam que a normalidade marginal ela é similar à normalidade condicional quando nós temos apenas uma variável independente com dois grupos. Portanto, a normalidade dos dados brutos seria proporcional a uma normalidade dos resíduos, que nós iremos ver lá na frente. Fundamental, né? Quando se analisa uma distribuição em função de tentar saber ou não se aqueles dados são normais, eventualmente nós faremos isso por testes de hipótese, testes de hipóteses estatísticos, em que a gente vai rejeitar ou falhar e rejeitar a hipótese de normalidade, mas também de uma maneira visual. A forma pela qual a gente vai apresentar gráficos e a partir desses gráficos calcar nossas decisões também é muito utilizado em estatística. E é fundamental que a gente entenda o teorema do limite central. Mesmo dados cuja distribuição não é gaussiana, na longa busca, não é, ou a longo prazo, em longo prazo, nós iríamos ver que essa distribuição ela convergeria uma normal 0 e 1. Beleza, não é? Esse daqui é o teste T. Vamos ao que importa, não é? Tamanho do efeito. Tamanho do efeito não é recente, ou seja, isso não é algo que nasceu ontem e as pessoas agora descobriram, na verdade, isso é extremamente antigo, não é? Uma das pessoas que mais potencializou toda a ideia de estatística aplicada à psicologia e principalmente modernizou formas pelas quais nós trabalhamos os nossos resultados estatísticos foi um camarada chamado Jacob Cohen. O Cohen, de longe, foi uma das pessoas mais influentes da estatística em ciências chamadas de humanos. Ele é muito importante porque ele escreveu diversos artigos falando sobre o valor de P de uma maneira bastante crítica. Ele não desenvolve a ideia de tamanho do efeito. Quem desenvolve essa ideia é o próprio Pearson, não é? Nos primeiros textos que ele tem. No entanto, ele populariza a ideia de tamanho do efeito. Ele tem um texto, se não me engano, de 68, em que ele mostra como fazer essas contas. São contas todas extremamente simples, mas ele deixa entender como isso funciona. E principalmente, né, aqui o tamanho do efeito responde. Quase sempre quando a gente fala sobre estatística, as pessoas elas se referem à ideia de significância estatística. E alguém pode falar, bom, isso é significativo ou significante ou não. E alguém vai falar, bom, olha o valor P. Se o valor de P for menor do que um determinado valor de alfa, isso é significante. Do contrário, não. No entanto, nem sempre algo que é significante é relevante. E agora eu quero que vocês entendam que a palavra relevante é uma palavra complexa. Estou parecendo político falando, né? Palavra complexa. Complexo pelo seguinte, a ideia de relevante tem um indicador para isso, que é o tamanho do efeito, mas também tem um indicador social que ultrapassa quaisquer que sejam as análises estatísticas. Vou dar um exemplo muito simples, né? Vamos imaginar que você descubra que, de fato, homens e mulheres, mesmo que assumam as mesmas condições de trabalho, mulheres ganham menos do que homens. Vamos imaginar que você descobriu que isso é significativo, valor de P 0,03. Maravilha. E agora você quer verificar o quanto
é a disparidade desses rendimentos. Você descobre que um ganha mais do que o outro em R$7. Você fala, pô, R$7 não compra nenhuma pipoca. Então, de fato, isso não tem relevância nenhuma na vida real. Então, eventualmente, você fala, isso é significativo, só que isso não tem uma relevância. E, eventualmente, existem situações que são extremamente opostas a essa. Eu vou dar um dado de realidade. Eu trabalhei por muito tempo no setor público, voltei a trabalhar agora no setor público, não é? Como professor de universidade federal. Mas, no entanto, eu fazia muitas pesquisas no departamento que eu fui alocado na primeira vez que eu fui funcionário público, que era no setor de pesquisas hospitalares, epidemiologia e por aí vai, não é? Sabe-se que a taxa de mortalidade no hospital público e no hospital privado não são muito distintas, pelo menos em alguns, claro. Então vamos imaginar que o risco que você tem de vir a óbito no hospital público e o risco que você tem de vir a óbito no hospital privado são similares. No entanto, olha o impacto que tem você vir a óbito no hospital super conhecido, Albert Einstein, em São Paulo. Pô, isso tem uma relevância diferente no imaginário social que as pessoas julgam desse hospital. Enquanto se você virar óbito no hospital público, talvez, por isso já ser algo um pouco menos divulgado em relação a esses índices, talvez isso passe desapercebido. Então não existe uma diferença, pelo menos na época que eu fiz nessa pesquisa, entre hospitais privados e hospitais particulares no que se refere a taxa de mortalidade para algumas patologias, tá? Principalmente hospitais de emergência. No entanto, vai convencer a população disso, não é? É muito difícil. Então a palavrinha relevante, ela tem sentidos que eles são meio que camuflados, não é? Em relação à estatística, você vai colocar sempre o tamanho de efeito. Então o tamanho de efeito é uma métrica utilizada para isso. Em relação à sociedade como um todo, sociedade civil, de pensadores como geral, nem sempre somente o tamanho do efeito vai servir para dar conta dessa palavra. Uma coisa muito importante, né? Quando se fala em tamanho do efeito, se fala na diferença entre os grupos que pode ser explicada pelo tratamento. Então já fica muito claro que a ideia de tamanho do efeito é muito associada com a ideia de controle de variáveis e tratamento. Você impõe um tratamento e você verifica o quanto aquele tratamento ele causou, teve impacto, não é? Em algum resultado. É livre de escala, então isso é fundamental, o tamanho do efeito é livre de escala. E principalmente, não é? Isso daí é um dado importante, isso só aprendi no meu doutorado, isso daí de uma maneira mais prática. Enquanto o valor de P você tem resultados discretos, por exemplo, rejeitou ou não rejeitou, e você vai elaborar o seu cutoff inicialmente, por exemplo, vou trabalhar com alfa de 0.05, meu alfa foi 0.03, eu rejeitei. Ponto. Eu não vou falar, não, mas eu rejeitei aqui, mas eu não rejeitaria com 0.01. Eu não vou falar isso. Minha tomada de decisão em relação ao valor de P é discreta, sim ou não, é dicotômico, não é? O tamanho do efeito, muito pelo contrário. O tamanho do efeito é uma métrica contínua. Você pode falar, olha, esse tamanho do efeito aqui é pequeno, é irrelevante. Já esse tamanho do efeito aqui ele é alto, é uma coisa assustadoramente grande. Ou seja, o tamanho do efeito, ele funciona de uma maneira escalonada. Você tem uma métrica em que você pode, de fato, verificar de uma maneira contínua esse tamanho do efeito. E tá uma coisa meio que abstrata, não é? Qual é, ou pelo menos quais são, talvez isso seja a melhor forma de falar, a família, ou as famílias do tamanho do efeito. Está aqui. Nós temos duas grandes famílias. Isso eu tirei do livro, do David Howell. Eu acho um bom livro para que a gente estude estatística. Recentemente a Georgia, não sei se ela está aqui na aula hoje, mas a Georgia me perguntou sobre um livro que seria interessante para que ela aprofundasse o conhecimento de estatística, principalmente o conhecimento mais básico, né? O livro do David Howell é um livro que eu acho que integra bem conceitos mais aplicados de estatística numa linguagem bem interessante para um público que está estudando numa pós-graduação, até mesmo numa graduação. Então eu tirei isso justamente do capítulo de tamanho do efeito. O Howell coloca que nós temos a família D e a família R. Essas duas famílias, elas têm braços diferentes. A família D, nós temos três sub-irmãos, vamos falar assim. O primeiro irmão é o G de Hertz, então você vai ter um tamanho do efeito que pode ser calculado a partir do G de Hertz. O segundo tamanho do efeito é o mais tradicional, mais clássico, é o D de Cohen, que é justamente a criação, o desenvolvimento do Jacob Cohen. E finalmente o delta de Glass, né? Uma coisa curiosa, o Glass, que agora me falta o primeiro nome dele, olha só, um dia desse eu estava estudando ele é uma das pessoas que mais potencializou e difundiu, não sei se vocês sabem, mas a meta-análise. Qual é o primeiro nome dele, né? Se vocês puderem pesquisar aí no Google rapidinho, pesquisem e me digam, por gentileza. O Glass é uma das pessoas que mais, não é o criador da meta-análise, mas é uma das pessoas que mais difundiu a meta-análise, que de longe é uma das pesquisas que tem maior relevância, principalmente em áreas médicas, né? Porque se você pegar uma pesquisa hoje sobre quais alimentos geram
a maior condição de risco de ter uma determinada patologia, por exemplo, câncer, você não pode simplesmente assumir que aquela pesquisa ali ela é única e acabou, ponto final. Você tem que ter uma coleção de pesquisas que consigam te dar um norte, ou seja, uma bússola sobre quais condições elas podem ser protetivas ou não em relação a essa patologia. Inclusive, vou trazer uma pesquisa da minha área, tá certo? Tem um pesquisador, que é o Barkley, é de longe uma das pessoas mais influentes e bem aceitas no mundo acadêmico para TDAH, que é uma patologia atencional. E ele é um cara excepcional em relação às pesquisas de meta-análise. Né? Não ele, mas a equipe dele, é sempre assim. Né? Teve uma condição muito clássica por algum tempo na psicologia sobre um medicamento chamado metilfenidato, seu princípio ativo, e o nome comercial Ritalina, ou Concerta. Né? Esse medicamento é um psicoestimulante extremamente utilizado como um medicamento de primeira escolha para pessoas que sofrem de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? E por muito tempo achou-se que esse medicamento ele era péssimo, porque não obstante potencializar aspectos atencionais e dar uma maior concentração para aquela pessoa que fazia uso dele, provavelmente isso ia gerar maior dependência a outras substâncias, eventualmente isso também ia causar uma dependência à própria substância, talvez ia potencializar a adição a outras drogas e por aí vai, não é? Uma pesquisa falava que sim, outra pesquisa falava que não era bem assim, uma outra pesquisa falava que não. O Barkley reuniu pesquisas desde 1960, se não me engano. Uma série de pesquisas. Até a última vez que eu vi, ele tinha parado em 2015. Ele plotou o que a gente chama de forest plot, em que você verifica, naquelas pesquisas, quais são as evidências favoráveis ao medicamento ser um protetivo e pesquisas que seriam ou desfavoráveis a essa condição. Gene Glass, beleza, isso mesmo. Eu sei que é Gene porque é que nem um cara do Dançando na Chuva, não é? Que era Gene alguma coisa. Olha aí. Agora eu quero saber qual é o sobrenome do cara do Dançando na Chuva, né? Bom, vamos lá. Então, o Barkley, ele pegou essa série de pesquisas desde 1960, empilhou, fez o plot e mostrou que a maior parte dos resultados mostravam que, de fato, metilfenidato não causava dependência, não era malévolo às pessoas que dele faziam uso, era muito suscetível à retirada, ou seja, não fazia uma certa resistência à retirada ou qualquer efeito de withdrawal, né, de retirada, e principalmente não causava nenhum impacto negativo no sentido de adições. Isso é fundamental. Então, o Gene Glass é o camarada que deu a gente essa teoria, não é, que a gente pode hoje rapidamente fazer isso. Rapidamente não, porque tem uma série de passos. Ele também é o desenvolvedor do que a gente chama de delta de Glass. Aqui, da maneira mais real possível, talvez eu mostre um Excel com isso para vocês, a gente utiliza o Deadcoin. O Deadcoin é a medida, entre aspas, padrão ouro, porque é a mais tradicional para que a gente possa mostrar o tamanho do efeito. Tem algo que não está nesse slide, mas como o vídeo está sendo gravado, eu vou escrever aqui. A família D é calcada na média. Eu quis escrever e escolher a pior cor possível. Então, a família D é calcada na média. Então, estimador média. Portanto, a família D é um complemento importantíssimo a um teste T. Fez um teste T, não tenha dúvida se vai apresentar o Deadcoin. Pô, Luiz, eu fiz um teste T e não deu significativo. Vou apresentar um Deadcoin? Até vai. Você sabe que quando você não tem um resultado significativo, eventualmente as pessoas não vão nem continuar a leitura daqueles resultados que você obteve da sua amostra. No entanto, é importante, tá certo? Porque responde a uma outra pergunta, não é? Não responde sobre nível de significância. O que responde é justamente sobre efeito de tratamento. E tem a família R. Essa família R é meio que uma forçação de barra, é de longe isso, porque, no entanto, a gente sempre trabalhou com família R, mas nem sempre visualizando como tamanho do efeito. A gente consegue fazer todas as aproximações possíveis e derivações, ou seja, do Deadcoin a gente consegue transformar em outras medidas, ou seja, o critério de translado é muito simples, e nós temos 3 grandes medidas, na verdade nós temos mais grandes medidas. A família de R, nós vamos ter o R de Pearson. O R é o coeficiente de correlação, não é? E tem esse nomezinho, coeficiente de correlação. Temos o coeficiente de determinação, que é o R quadrado, então nós temos aí um polinômio. E nós temos também o eta quadrado. É importante alertar que essas medidas todas, elas são livres de escala. Isso é fundamental. E que tanto o R quanto o R quadrado, quanto o eta quadrado,
eles são vistos em modelos lineares. A família D também, só que a família D vai rely, não é? Vai recair muito mais sobre a média do que a família R, que não obstante também ser de modelos lineares, é calcada na variância. Eu falo, pô Luiz, mas média e variância não conversam? Conversam, claro, mesmo porque quando você calcula a variância, vou colocar aqui, ó, essa aqui é aquela formulazinha da variância, não é? A gente vai jogar aqui 1 sobre n menos 1, e aqui a gente vai fazer aquele somatório esperto, em que a gente vai pegar cada uma das pessoinhas e fazer a subtração pela média, ou seja, a média, ela integra, aqui é o quadrado, né? A média, ela integra a variância, integra no sentido que ela faz parte, só que para não ficar um negócio, para eu vencer meu toque, ainda não venci hoje, né? Beleza. Regra de ouro, fez um teste T, vai apresentar o G de Edson, o D de Cohen e o delta de Glass. Isso é contínuo, não é? Uma vez que isso é contínuo, a gente tem que saber como se interpreta isso. Então vamos lá, nós temos sempre essas regrinhas de ouro. O tamanho do efeito pode ser pequeno, médio ou grande. Eventualmente algumas pessoas vão chamar de muito grande, tá bom? Mas pequeno, médio e grande são os convencionais. E a gente sempre vai ter esses pontos de corte convencionados pela literatura. Vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou fazer uma crítica a um. No entanto, a gente sempre vai utilizar esse padrão de corte se nós seguirmos a teoria do Jacob-Cohen, não é? O tamanho pequeno significa que o D foi 0,2, o médio, o D foi 0,5, o grande, o D foi 0,8. Quando a gente transforma isso em um coeficiente de correlação, o R de Pearson, não é? Aquele pequeno agora é 0,1, então o coeficiente de correlação 0,1, você não teria muito receio de falar que isso é um tamanho de efeito de uma correlação fraca ou pequena. 0,3, média ou moderada, e uma correlação de 0,5 grande ou forte. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que o valor de R 0,1 é insignificante. Mas insignificante na estatística não é o Jacob-Cohen, sou eu. Então vocês ignorem o que eu estou falando, e sempre que vocês tiverem como orientação estatística apresentar uma interpretação sobre o valor do coeficiente de correlação, podem embarcar nessa viagem que não tem erro. Algumas pessoas também criticam, em algumas outras áreas, principalmente eu tenho certeza, na administração isso não resiste. Na administração, o valor pequeno ou fraco para um coeficiente de correlação é 0,3. No entanto, na psicologia e algumas outras áreas chamadas de humanas, é esse daí o nosso guideline, não é? E finalmente vocês vão reparar, quando eu entrar em modelos de regressão, que o R e o R quadrado, eles são irmãos. Uma vez que o valor de R pequeno é 0,1, o R quadrado, para ser considerado pequeno, é 0,09, ou seja, 1 ao quadrado, 0,1 ao quadrado. Mesma coisa para 0,3, então o valor de R quadrado médio é o valor de 0,9, e finalmente a mesma coisa para grande, não é? Então, um R quadrado grande é 0,25, uma vez que o R grande é 0,5, 5 quadrado, 0,25. Eu acho que chegou a hora de nós embarcarmos no R. Alguém tem alguma dúvida até esse momento, ou podemos ir direto para o R e começar o nosso trabalho lá no próprio R? O que vocês têm? Beleza, Emanuel está tranquilo. Outras pessoas também? Podemos embarcar para o R? A gravar. Vamos lá abrir o R. E eu vou buscar aqui. Ó, já estava na sintaxe que eu estava trabalhando hoje. Para que a gente possa dinamizar isso, e eu realmente gostaria que vocês tentassem, pelo menos um pouco, não é? Trabalhar nessa base, e eu vou mandar uma outra base para que vocês também trabalhem. Eu fiquei com essa ideia na cabeça ontem, para que vocês vejam ter pareado com base num artigo. Então vamos lá, não é? Nessa aula de hoje nós vimos algumas coisas importantes. Mas eu quero já alertar para vocês que nós vamos também ver um novo pacote. Inclusive eu vou dar um nome aqui para esse pacote. Eu vou falar o seguinte: pacote para calcular o tamanho do efeito. Tamanho do efeito. Enquanto o primeiro pacote justamente uma programação. Uma programação ou uma linguagem para o R, não é? O Tidyverse nos proporciona a codificar o R de uma maneira mais intuitiva. Enquanto esse pacote aqui, o F-Size, justamente nos auxilia com um único clique, não é? Com uma única rotina, calcular o tamanho do efeito. Então aqui eu vou clicar aqui em branco.
Eu já tenho essas duas bibliotecas, né, esses dois, pacotes instalados, então esses complementos já estão no R. Bastou que eu colocasse eles para ativar. Se vocês não o têm, basta vocês clicarem aqui, ó, Install Package, e colocar entre parênteses o pacote que você tem interesse, tá certo? Eu gostaria que vocês baixassem para que vocês pudessem também fazer as mesmas análises que eu vou fazer aqui nessas horas que faltam. Então vamos lá, não é? Eu quero mostrar um dado de simulação similar ao que eu fiz na aula passada, para que vocês possam ter uma plena certeza, ou uma grande convicção, não é melhor do que uma plena certeza, de que existe uma convergência de distribuição entre a distribuição T e a distribuição Z. A primeira coisa que eu vou fazer é o set seed, então nós estamos plantando uma sementinha padronizada, então os resultados que eu for obtendo aqui nessa programação, vocês vão obter exatamente os mesmos. Não existe como, depois do set seed 1, 2, 3, nós termos resultados diferentes se nós dois, ou nós todos, tivermos rodado essa linha de código, não é? E eu vou fazer aquilo que eu tenho hábito por fazer. Para mostrar um determinado aspecto da estatística, eu vou fazer com que o R simule alguns dados. Então eu vou criar uma base, vou tirar aqui o mouse de cima, não é? Então eu vou criar uma base que eu vou chamar de DS, tá certo? Essa base DS eu vou chamar de QI, tudo bem? Vou chamar de DS. E vou ter uma variável que eu vou chamar de QI, que tem 500 participantes, eu vou modificar isso aqui para que fique fácil da gente entender. 5.000 participantes, com média 100, desvio 15. Ó, quando eu fizer isso, ele automaticamente vai jogar aqui para mim. E uma vez que eu pluguei esse argumento R enorme, o que eu estou falando é que essa base aqui, nessa variável específica, os resultados são normalmente, as observações, são normalmente distribuídas. Você pode falar, duvido. E uma das formas que nós temos é para verificar a possível normalidade dos resultados da nossa pesquisa justamente a partir de gráficos. Aqui tem um gráfico mais clássico, né, que é um gráfico de densidade, e vai ficar muito claro, olha só, é uma distribuição normal, tá bom? Nem todas as distribuições são normais, mas aqui está muito claro, né? Normal na média 100, e com seus desvios para o lado direito e para o lado esquerdo. Uma curva normal é uma curva simétrica, uma curva que tem uma densidade, é uma curva que nós apresentamos quase sempre por um gráfico chamado gráfico de densidade, e a gente calcula sempre uma função de probabilidade dessa densidade. A gente vai ver uma área sobre a curva. A distribuição normal também ela tem duas caudas, e média, moda e mediana estão exatamente no mesmo local, que divide a distribuição em duas partes iguais. Beleza, não é? Matéria para que todo mundo já sabe. Eu vou aproveitar essa mesma base de dados e vou pegar a variável DS, ó, QI, tá aqui, e vou transformar a QI em score Z. Vocês lembram, não é? Essa padronização é muito importante porque isso permite que eu verifique as pessoas que estão muito abaixo da média, por exemplo, QI menos 3, isso corresponde a um QI de 52. Aquelas pessoas que estão na média, vocês vão reparar que as pessoas que estão na média vão ter QI próximo, vão ter QI exatamente igual a 0, aí assim a média, o valor de 100, então, vamos ver se tem algum 100 aqui, cravado, e o valor cravado não vai ter porque temos várias casas decimais, não é? Mas o valor de 100 corresponde justamente ao score Z igual a 0, porque no score Z a média é igual a 0, e finalmente valores acima e cada vez mais à direita, né? Cada vez mais acima da média. Beleza? Uma coisa super tranquila, uma coisa super fácil. Inclusive eu estava lembrando de falar uma coisa para vocês justamente do score Z, mas que agora me falta a cabeça. Não sei se era que o score Z não modifica o formato da distribuição, isso é uma verdade. O score Z não tem essa capacidade. O que o score Z faz é padronizar os resultados de uma distribuição, assumindo média e desvio padrão, principalmente dando média 0 desvio igual a 1. Acho que de cara era isso que eu tinha para falar sobre o score Z, não é? Mas beleza, nós plotamos isso e a gente pode inclusive ver a correlação entre o QI bruto, ou seja, esses resultados observados brutamente, e o QI padronizado, esses resultados depois de uma padronização. Nós estamos vendo, né, que todos os valores estão um em cima do outro. Nós temos aí uma correlação que é chamada de correlação positiva perfeita. Correlações positivas perfeitas ou correlações negativas perfeitas só ocorrem quando o pesquisador ou errou alguma coisa, né, ou de uma maneira proposital ou propositada ele fez isso. Por exemplo, se eu estivesse medindo a altura de pessoas em metros e em centímetros, eu ia ter uma correlação positiva perfeita. Se
Se eu estivesse medindo a temperatura de um local em Celsius, em Fahrenheit, correlação positiva perfeita. Se eu estiver fazendo justamente uma padronização de uma variável e depois tentar correlacionar essa variável padronizada com a variável bruta, a correlação positiva perfeita tem que ser assim. Do contrário, alguma coisa saiu errada e normalmente isso não, você não vê isso em dados reais, dados empíricos que você foi e coletou a sua pesquisa, você já é muito pouco provável que você tenha uma correlação positiva perfeita ou negativa perfeita ou também uma correlação igual a zero. Quase sempre você tem algum valor de correlação. Beleza. Sabemos que nós vamos ter aqueles valores acima e abaixo, né? Então aqui tem uma ilustração, mas principalmente o que eu quero que vocês vejam agora é o seguinte. Eu vou criar uma base 2, DS2. E nessa base 2 eu vou ter uma variável que é uma variável normal. Eu chamei essa variável de normal também, uma variável normal com 1000 participantes, que tem média 0, desvio 1. E também eu vou ter uma variável que se distribui numa T, com 30 graus de liberdade. Lembra que a T tem um único parâmetro, que é o grau de liberdade, o parâmetro Ni. E aqui eu vou ter uma distribuição T, com 1000 observações também, e que tem como grau de liberdade o valor de 30. Mesma coisa, então eu vou criar também uma terceira variável nesse conjunto de dados, e essa terceira variável vai ser também uma variável que se distribui numa T, no entanto, com 100 graus de liberdade. Vou mandar o R, vou salvar isso para mandar para vocês. Vou mandar o R rodar, e repara que tão logo ele rode, nós temos aqui do lado superior direito uma nova base de dados, né, DS2, e nessa nova base de dados nós temos essas três variáveis, normal, T e 100. Vamos lá, vou aproveitar aqui, ó, aqui na parte de baixo. Não, vou pegar a base mesmo. Não. Reparem só. Vou lá embaixo. Se eu quisesse plotar aqui a minha variável normal, então eu poderia vir aqui, ó, ggplot. É isso que vocês já sabem, não é? Se vocês não souberem, não tem problema. Sempre os vídeos estão sendo gravados e vocês podem me consultar a qualquer que seja o momento que eu vou tentar dar o meu melhor para explicar para vocês. A base, o aspecto estético, vou plotar apenas uma variável normal. O ggplot, a função de ligação, ou seja, o que seria o pipe, não é? É o mais. E aqui eu vou dar um gráfico de densidade. Vocês vão falar, poxa, não me revelou nada. Você está falando que é somente uma variável que tem uma aproximação com a normal. Agora, veja só, se eu plotar aqui a T30, não é? Reparem que a T30, ela também se assemelha a uma distribuição normal. É muito pouco provável que se você estivesse andando na rua e passasse a distribuição normal e a distribuição T, é pouco provável que você conseguisse identificar quem é quem. Porque essas duas distribuições são muito parecidas. No entanto, já dá para reparar uma coisa aqui, ó. Reparem na cauda, tá certo? Tá difícil ver, né? Mas a cauda da distribuição normal, ela é menos grandinha, não é? Do que a cauda da distribuição T. Em outras palavras, parece que a distribuição T, ela, além de ser muito similar à distribuição normal, ela consegue ser um pouco mais parcimônica. Tá errado você falar parcimoniosa, agora tá certo. Parcimônia tem inglês, parsimonious. A outliers ou a possíveis outliers. Uma vez que a sua cauda é um pouquinho mais grossa, não é? A essas distribuições. E repara só, eu vou plotar também a distribuição T, mas agora em vez de T100, T30, T100. Repara o que vai acontecer. Cada vez mais essas distribuições elas estão similares. E todas parecem uma distribuição normal. O que nós vimos aqui é que a distribuição T e a distribuição normal, elas são simétricas. A distribuição T e a distribuição normal, elas são apresentadas numa função de densidade e probabilidade. A distribuição T e a distribuição normal, elas têm uma área sob a curva, média, moda e mediana eventualmente estariam no mesmo local. No entanto, a distribuição T acomoda melhor os outliers do que a distribuição normal, uma vez que ela é mais caudalosa a distribuição normal. Inclusive eu tenho um artigo de estatística bayesiana em que eu modelei os meus dados a partir da distribuição T.
por ela ser mais robusta a possíveis outliers que acontecem o tempo inteiro em pesquisas da nossa área. Mas o takeaway não é isso. Eu quero mostrar para vocês uma coisa importante. Olha só. Vocês estão reparando que aqui, isso daqui é fundamental para que a gente aprenda no R. O R é trabalhosíssimo quando a gente quer administrar bases de dados. Inclusive, eu acho que essa é uma das perguntas que mais aparece em relação às pesquisas. É como eu organizo os meus dados antes mesmo de fazer quaisquer que sejam essas análises. Nós temos dois formatos tradicionalmente utilizados em pesquisa. Um formato que é chamado de largo e um formato que é chamado de longo. Vou colocar aqui na tela para que vocês consigam visualizar a diferença. Um formato largo é esse formato. Todas as variáveis elas vão ter uma coluna própria. Então aqui, se eu tivesse uma outra variável, essa nova variável vem para cá, para o ladinho. Se eu tivesse uma próxima variável, essa variável vem para cá, para o ladinho. Não importa a conexão que essas próximas variáveis tenham com essa primeira. Esse formato largo é o formato tradicional dos pacotes estatísticos. Então, se você pegar o Stata, o SPSS, o IASP, o Minitab, você vai reparar que esse formato largo é o formato mais utilizado em pesquisas. No entanto, ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem, né? Você vai conseguir utilizar a estatística multivariada. Estatística multivariada você utiliza rapidamente no formato largo. Uma coisa que não está no slide e quase todo mundo confunde, né? O que é estatística multivariada e qual é a diferença de estatística multivariada para, por exemplo, regressão múltipla? São universos diferentes, né? Vou até colocar aqui na tela. Uma estatística multivariada, você tem diversas variáveis dependentes. Então, por exemplo, você tem o item 1, você tem o item 2, você tem o item 3, você tem um item, sei lá o que, K. E na estatística multivariada, você quer transformar esses itens todos, por exemplo, num determinado fator. Isso aqui é a estatística multivariada. Multivariada, você tem diversas variáveis dependentes, que não tem absolutamente nada a ver com regressão múltipla ou qualquer que seja a ideia em que você tem apenas uma única variável dependente. Por exemplo, eu quero saber quanto é que custa o preço de uma consulta médica, tem uma única variável dependente, e eu sei que esse preço de uma consulta médica vai depender do local que esse médico atende, vai depender da especialidade que esse médico tem. Então, especialidade é uma outra variável importante. Vai depender do tempo de formado, ou seja, pessoas que estão há mais tempo talvez vão cobrar mais, não é? Vai depender também de quantas especializações, já botei aqui, especializações que o cara tem, ou seja, vai ter uma série de variáveis aqui, acaba com a variável NK, tá? IJO, né? Esse daqui é uma estatística múltipla, no entanto, univariada. Univariada significa uma única variável dependente, tá certo? Formatos como esse daqui, formatos de uma base chamada de base larga ou wide em inglês, são excelentes, é excelente para que você trabalhe com estatística multivariada, mas impõe muitas dores de cabeça, não é? Muitas dores de cabeça analíticas. Então, uma das formas que a gente tem, e quase todos os programas, em algum momento você vai ser obrigado a migrar de formas, é pegar essa base aqui e transformar numa base longa. Vamos entender isso daqui de uma maneira... Eu fico animado quando a gente faz isso. Vamos entender isso aqui de uma maneira mais objetiva, não é? Eu tenho essa base, que eu estou chamando de DS2. Essa base, eu vou aninhá-la de uma maneira diferente. Repare que eu dei a função getter, não é? Repare o que a função getter está fazendo. Primeiro, ela deixou apenas duas variáveis aqui, duas colunas. Uma variável, uma numeração chamada de key. E essa chave, não é? Essa forma de indexação das variáveis vai preservar o nome das variáveis. Ou seja, aqui eu tenho uma variável normal, depois normal, até a última variável normal, ou seja, 5.000. E do ladinho eu vou ter os números, os valores. Então aqui eu vou ter 5.000 linhas para essa primeira aqui, normal e por aí vai. Depois 5.000 linhas para essa D30, com as observações aqui nesse campo valor. E a mesma coisa, né? 5.000 para essa daqui 100. Talvez fique uma coisa complicada, olha só. Vou mostrar uma coisa rapidinho. Então, o DS, RNorm, então data frame, não é? Eu vou criar uma base. A primeira variável vai ser uma RNorm
com 10 participantes, média 10, desvio 2. A segunda variável, x2, vai ser também uma R enorme. R enorme. N igual a 10, ou seja, também 10 observações, média 32, desvio 4. Criei, beleza agora. Repara que eu tenho apenas duas variáveis e 10 observações. Pergunta rápida, quando eu transformar isso para uma base longa, quantas linhas, eu vou deixar um minuto para vocês responderem. Quando eu transformar isso numa base longa, quantas linhas essa minha base vai ter? Valendo aí um bombom garoto. Um minuto para vocês responderem. 20? Pensei como a Carolina. Exatamente. Vamos lá, ó. Parem só. Então eu vou pegar aqui a base, DS, e vou pedir para ele colocar isso em um formato longo. Realmente 20. Por quê? Nós temos... Acho que eu voltei a gravar. Deixa eu ver aqui se eu voltei a gravar. Voltei. Nós temos 10 linhas que se referem à primeira observação, não é a primeira variável, desculpa o erro aí. E 10 linhas que se referem justamente à segunda. E olha o quanto isso é importante, né? Ao fazer isso, agora sim eu consigo administrar melhor os meus gráficos. Então o ggplot ele vai trabalhar o tempo inteiro com formato longo. E é justamente isso que eu vou fazer, olha só. Eu vou pegar essa base aqui, tá bom? A DS2, né, que eu criei antes, ó, repara só. DS aqui, ó, setseed DS2. E vou transformar isso em longo. Então, esse DS2 agora vai ter uma série de linhas, tudo bem? No caso, como eu tenho 3.000 aqui, repare o que vai acontecer. Ao fim eu vou ter, nossa, muita coisa. Eu tinha 1.000, não é? Cada uma, agora eu vou ter 3.000. Beleza. Seguindo, agora eu posso plotar. Reparem só, eu vou pedir um ggplot desse conjunto de dados. A minha variável x vai ser o key, porque vocês estão reparando que ele transforma o nome dessa coluna aqui em key. A minha variável y vai ser o valor. E eu vou colorir esse boxplot aqui com essa variável key. Olha só que interessante que ficou. Vocês conseguem notar alguma diferença nesses três boxplots? Sim ou não? Qual a diferença, Manuel? Se quiser usar o microfone, fica à vontade, que talvez seja mais rápido, não é? É mais rápido, eu fui digitar e demora pra caramba. Os pontos, né? Parece que tem alguns pontos a mais distribuídos, mais distantes. Eu não sei se eles outliers. Eu acho que é isso, os valores extremos, como a Carolina está falando. Exatamente. Ele consegue detectar que tem valores extremos ali, acolher esses valores extremos e te mostrar, não é? Ele falou, ó, tem outlier aí. E eu estou te mostrando que esses outliers estão presentes. Repare que para normal e para T30 tem uma diferença. Agora, para normal e para T100, em relação a esses pontos mais distantes, apesar de haver uma diferença, parece que essa diferença vai diminuindo, concordam? Em outras palavras, o que acontece é, existe uma convergência da distribuição T à distribuição normal. Isso é fundamental saber, porque eventualmente, quando nós formos utilizar uma distribuição T, nós iremos saber que nós estamos assumindo normalidade daquelas variáveis, ou seja, das observações, e principalmente que a normalidade daquelas observações convergem a uma distribuição normal se o n for grande. O grau de liberdade da distribuição T é calcado no n. É por isso que o primeiro número mágico da estatística é o número de 30. Olha, se você falar o número de 30 para um professor de estatística, ele vai ficar feliz com você. Pode falar sem a menor, eu vou ficar, sem o menor receio. Porque 30 é justamente, em modelagem matemática, o valor que uma distribuição normal começa a se assimilar muito, uma distribuição T começa a se assimilar muito a uma distribuição normal. Esse é o primeiro grande número da estatística, o valor 30. Isso não é teórico no sentido isolado dos dados. Isso é porque quando a gente verifica uma distribuição normal e uma distribuição T, uma T com n
com grau de liberdade igual a 30 tornou-se uma normal. Pô, isso aí é maravilhoso, né? O segundo grande número que normalmente se tem na estatística é o número de 200. Por que 200? Porque quase sempre em estatística univariada, 200 observações geram valores significativos. Não que de fato você tenha um dado significante ali, mas uma vez que a sua amostra é grande, eventualmente o valor de P vai ser pequeno. Então esse aqui é um número meio que também de ouro, né? Falou 200, o negócio já começa a fechar. Inclusive, quando se faz uma pesquisa, não é? Para que você tenha uma capacidade de utilizar estatística paramétrica, mesmo sabendo que os seus valores, que as suas distribuições não seguem uma normal, o pensador vai ter que coletar 30 participantes ou mais. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta colateral para vocês. Eu sei que eu vou dar um salto muito distante, no entanto, eu acho isso importante porque na aula passada, nesse curso, nós vimos sobre aqueles valores mágicos em relação a escalas psicológicas. Quantas categorias são necessárias que uma escala tenha para que a gente possa, com alguma tranquilidade, não é, utilizar ali uma aproximação normal. E eu mandei para vocês 2 artigos. A minha primeira pergunta é, todos conseguiram receber esses artigos corretamente ou alguma coisa falhou nesse processo? A segunda pergunta é, vocês conseguiram ler pelo menos um pouquinho o material sobre esse conteúdo? Se sim, ótimo. Se não, não tem o menor problema. É só para que vocês o tenham, porque é um bom material de referência para que vocês sempre consigam dialetizar com outros profissionais. Maravilha, maravilha. Carolina já conhecia, não pôde ler, mas um já conhecia, não é? Então tá aí, uma referência bacana que também mostra um dos números mágicos que nós temos, não mais em estatística, né, mas na psicometria, que muita gente também chama de estatística aplicada e por aí vai. Beleza, não é? E a última curiosidade, só vamos ver se vai dar para ver, é plotar isso daqui, mas tudo junto num gráfico de densidade, né? Quando eu ploto isso tudo junto num gráfico de densidade, fica muito claro que, de fato, essas 3 distribuições, elas se encontram. No entanto, dependendo dos graus de liberdade, repara só que essa roxinha aqui, que é 30, ela parece que acomoda melhor alguns outliers em função da sua cauda ser um pouquinho mais espessa do que a distribuição normal. Mas falou distribuição T e distribuição normal, basicamente você tem a mesma coisa. É por isso que somente em situações bastante extremas, quando você tem de fato outliers que são muito influentes, coisa importante, nem todo outlier é influente nos dados, mas eventualmente alguns outliers são influentes nos dados. Eu vou mostrar para vocês. Pronto, ó, voltei a gravar porque senão o cara que vai ver o vídeo vai achar muito chato, né? Então isso daqui é um artigo que eu tento mostrar isso. E que somente em situações mais extremas nós iremos de fato utilizar a distribuição T, olha aí. Ó. É o seguinte, durante algum tempo nós avaliamos algumas crianças aqui na cidade do Rio, eu estou no Rio, né? E em 3 anos. E nós vimos o seguinte, essas crianças no primeiro ano tinham uma variabilidade grande no seu desenvolvimento, no segundo ano também, no terceiro ano também. E quando a gente tentava acomodar os resíduos dessa variabilidade, o negócio ficava alucinadamente estranho. O que gerou uma dor de cabeça por anos em algumas pessoas, porque como assim não tinha diferença em relação ao desenvolvimento infantil, não é? Pô, tem que ter uma criança com 3 anos, você vira essa criança com 3 anos, e depois de 2 anos você vira a mesma criança, é claro que você vai ver uma diferença ali. Agora, o que acontece é que existem crianças que eventualmente apresentam alguns atrasos severos no desenvolvimento, e quando você coloca todo mundo junto, você não encontra diferença. Vou tentar usar aqui um exemplo ridículo, para que fique claro. Eu não sei se vocês já viram, nós temos uma brincadeira em estatística que você coloca uma pessoa com os pés num balde de gelo e joga fogo na cabeça do cara, e o cara fala assim, olha, na média está tudo legal. É mais ou menos isso. Então, uma vez que as crianças se desenvolvem de uma maneira esperada, mas uma outra criança apresenta transtorno do espectro autista e algumas outras patologias que tornam o desenvolvimento bastante comprometido, a gente não encontrava diferença nenhuma. A gente falou, poxa, nós temos dados que são muito extremos, são de fato dados anômalos, são outliers. Eu me recusei, falei, nós não vamos jogar que isso, a gente não vai selecionar só o que a gente quer, mas nós vamos conseguir acomodar esses outliers a partir de um modelo que consiga descrever melhor essa modelagem considerando os outliers. E nós fizemos justamente, olha só,
em algum canto que eu coloco, olha só, o modelo, ele saiu de uma distribuição normal para os outliers, que considerava os erros, no caso, os resíduos, né, que os outliers são concatenados ali, e nós partimos para uma distribuição em que a função de acomodação dos resíduos do nosso modelo era uma função que considerava o T, a distribuição T, ó, tá claro aqui, né? Tá bom? Essa distribuição aqui, ela é mais robusta a alguns valores que são muito anômalos e que eventualmente prejudicam bastante os resultados. E principalmente, né, esses valores que são muito anômalos e que possivelmente prejudicam, estavam gerando erro. No caso, a gente achou que era um erro do tipo 2. Havia uma diferença ali, mas não conseguia visualizar essa diferença de forma alguma, uma vez que nossos resíduos não eram normalmente distribuídos. Então, repara só, aqui nós temos uma distribuição T bivariado, né? Bivariado porque nós temos aí uma estatística que ela é o que eu ainda há pouquinho eu falei, né? Multivariado. Então, nós fizemos 2 a 2 ali. Então, aqui tem uma coisa bacana, né? Porque no gráfico a gente via, então reparem só, quando a gente vê o gráfico, não é? Que de fato existe ali um efeito chamado efeito teto em alguns instrumentos. Eventualmente as crianças se desenvolvem, claro, pô, isso aqui é óbvio, né? Até uma dona de casa ou um senhor do campo sabem disso, não é? Não tem nenhuma diferença em você falar isso para um acadêmico, uma pessoa do dia a dia. No entanto, nos dados estatísticos não estavam pegando isso, uma vez que a gente estava contando com valores que eram extremamente anômalos e a gente não conseguia submeter isso a uma análise estatística adequada. Ao pegar os resíduos da nossa distribuição, em vez de modelá-los seguindo uma normal, seguindo uma T, e nós já vimos que a T e a normal são muito similares, a gente achou aí o que seria em relação à estatística bayesiana um similar a um valor de P, que é o Bayes Factor, não é? Então isso é importante. Esse artigo aqui é um artigo trabalhoso pra caramba, mas ele mostra em quais condições são mais fundamentais que você modele os seus dados a partir de uma distribuição T em vez de uma distribuição normal. Uma coisa importante é que isso é política de exceção, não é? Ou seja, somente quando você tem dados que são muito influentes nos resultados da sua pesquisa. Não sei se ficou claro, mas pelo menos eu consegui mostrar isso com algo mais real. Tá mais ou menos para todo mundo entender que negócio é esse que eu estou falando? E o R faz, né? Curiosidade, o R faz. Isso daqui tudo foi feito no R. Isso daqui não foi feito em nenhum outro programa que não fosse o R. Então isso aqui foi tudo utilizado no R, utilizando aqui um pacote chamado BRMS. Beleza, seguindo aqui, não é? Só para mostrar aqui essa política de exceção. Agora a nossa aula, não é? Agora que de fato importa a nossa aula. Uma pergunta, vocês todos conseguem abrir aí o R rapidinho pra gente fazer as análises juntos? Vamos lá, vamos trazer o nosso conjunto de dados aqui para o nosso ambiente de trabalho, não é? Ó. Beleza, aí ó. Vamos aos dados de sempre, depois eu vou mandar para vocês uma base para que vocês façam um T pareado. Aqui nós temos aquela primeira grande diferença, não é? Aqui eu apresento para vocês um gráfico em que nós temos homens e mulheres e os resultados da escala BDI. E eu vou deixar com vocês 1 minuto para vocês me falarem qual é o formato gráfico que nós vamos encontrar para a escala BAI. Será que homens e mulheres têm diferença em relação à escala BAI? Então valendo aí um bombom. E aí pessoal, conseguiram? Ó, vamos lembrar, né? Quais são os princípios da codificação disso daqui, ó. Eu posso começar com ggplot. Então vamos ver se eu consigo ir mais rápido hoje, hein? Hoje eu tô animado, já tomei alguns cafés. Vamos ver se eu consigo acertar aqui de primeiro. Pego o ggplot. Qual é a minha base de dados? Dataset. Beleza, qual é a minha função estética? Eu vou ter um x. E esse x é o BAI. Eu vou ter um y. E esse x não é o BAI, esse x é o sexo do participante. São as abscissas, não é? E eu vou ter um y. Esse y sim é o BAI. Eu vou, pô, mas qual é o nome do BAI? Vamos lá, ó. Eu tenho um dataset. Eu vou pedir uns nomes da base. Beleza, ó. Vamos achar aqui BAI sum. Show, tá aqui. Agora tem um macete, ó. Não acontece macete não, mas resolvi contar. Quando eu coloco a coluna, ele já entende
que é para fazer esse gráfico. No entanto, repara só que coisa chata, não é? Ele está colocando esse NA aqui e eu não quero esse NA. Esse NA está prejudicando a visualização dos resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu posso rapidamente tirar esse NA assim, ó. Eu vou começar minha codificação lá no dataset. Eu vou pedir para ele jogar fora, filtrar por valores, olha só, que não sejam, ou seja, tirar, ó, aquele que não seja, ó, aquela funçãozinha, não é? NA, na variável sexo. E se eu continuar aqui, eu simplesmente tenho que substituir esse dataset por ponto. Esse ponto aqui vai estar falando para o R, que é aproveitando esse todo aqui, que é o restante, fazer isso que eu pedi, olha aí. Ó. Pronto, ficou muito mais fácil. E eventualmente, se eu quiser colorir isso, eu posso colorir justamente com essa variável sexo, ou reparem só, eu posso colocar aqui alguma outra variável que por definição ela tem que ser uma variável categórica, que aqui a gente vai falar que tem uma função de massa, ou seja, uma variável discreta. Por exemplo, se eu pedir aqui country, reparem só, eu não sei se eu configurei essa variável com uma variável discreta, vamos dar uma olhada aqui agora. Sim. Reparem que ele vai colorir para vocês também, considerando aqui country, e a gente consegue rapidamente afastar isso a partir de um posicionamento. Então é fácil a gente adaptar os códigos para outras realidades que nós tenhamos, não é difícil. Mas está lá, não é? Quando a gente, então vou voltar aqui como estava, não é? E o que eu tinha feito antes era justamente isso, ó, uma outra forma é a barra. Agora, se você pedir a barra, ele vai falar, tem alguma coisa errada, eu vou ter que dar uma função de stat para ele. Summary. Eu não sei se é stats ou stats, vamos ver, errei, é stat. Pronto. Então, nós damos uma função de sumário. Agora, tudo bem, estou vendo, parece que tem diferença. Agora, perguntas operacionais, não é? Variável independente, pessoal. Qual é a variável independente aqui desse conjunto de dados? 3, 2, 1, valendo. Qual é a VI? Sexo. Então, ó, vou colocar aqui, ó, VI sexo. Qual é a VD? By. Ó, eu vou aqui deixar todo o meu preconceito aflorar, mas eu tenho certeza que o nosso amigo Emanuel vai me corrigir. Eu tenho uma hipótese, Emanuel. Nossa, mas é uma hipótese persistente, que eu vou chamar inclusive de minha hipótese, ó. Que a média na escala by de homens e mulheres, então eu vou começar aqui com as mulheres, é diferente. Essa é a hipótese que eu tenho, tá bom? Sou um cara que, ó, acho isso. E acabou. É como eu penso. Qual é a hipótese nula, Emanuel? Que são iguais ou que não tem diferença. Beleza, ó. A hipótese nula, não é? A hipótese zero é que a média de mulheres, quando você subtrair da média de homens, não tem diferença, é igual a zero. Lembrando que esse zero aqui é uma função de densidade, não é? Em que você vai ter um determinado valor x, um determinado valor y, e esse zero está aqui no meio disso, ou seja, é uma integral em que você vai ter um θ dx, e o zero vai estar aqui no meio desse treco, ou seja, não é um valor pontual, é um valor que vai estar no meio, é um intervalo. E fundamental, quando a gente coloca esse jogo de estatística, a gente sempre apresenta em mi, porque o que está em interesse, o que está em jogo, não é a média amostral. Você está falando a média amostral, meu amigo, converge em algum parâmetro, de alguma forma, desculpa, o parâmetro populacional. Então a gente sempre apresenta com as letras gregas. Emanuel, então vou utilizar o exemplo que eu utilizo em sala de aula, espero que você não fique chateado. Eu sempre utilizo esse exemplo e faz um sucesso. Pegou aquele aplicativo Tinder, manja esse aplicativo, que tem lá as gatinhas e você passa, não passa, e assim, beleza. Eventualmente você pode correr um grande risco, né? Você fala, poxa, essa pessoa não era assim tão legal quanto eu tinha visto aqui na foto, mas eu vou arriscar, vou arriscar. Qual é a chance que você assume de erro? Se você fala, pô, 100%, você não para em casa, né? Você vai sair o tempo inteiro. Você fala, não, quem sabe. Se você assumir 0% de erro, você também não sai de casa, você não vai sair de casa. Porque você fala, não. Quantos por cento de erro você está disposto a assumir
para rejeitar uma hipótese quando essa hipótese não deveria ter sido rejeitada. Ou seja, qual o nível de significância para essa sua análise aqui? 5%. A gente coloca assim, ó, alfa. Nos meus dias de desenhista eu era muito melhor fazendo isso. Igual a 0,05. Beleza. Agora está muito claro a nossa regra de decisão. A nossa regra de decisão. Se o valor de P for menor do que o valor de alfa, a gente conclui pela rejeição da hipótese nula. Se o valor de P for maior ou igual ao valor de alfa, esse igual aqui é polêmico, não é? A gente falha em rejeitar a hipótese nula. Tornou-se algo mais fácil nós entendermos. Todo mundo concorda até aí, onde nós chegamos? Eu vou dar aqui uma Dijon sem braço e vou simplesmente fazer um teste T para isso. Para fazer um teste T no R tem diversas formas. Teste. Gente, Luiz, o que está acontecendo? É t-test. Beleza. E aqui eu tenho que dar alguns argumentos. O primeiro argumento que eu tenho que dar é qual é a minha VD. Eu vou colocar aqui, ó. Vou começar dataset, o cifrão, e eu vou plugar minha VD, é o by, não é? Deveria estar por aqui, vamos achar. O tio está especificando que o que eu tenho em relação a VI é uma variável do tipo fator para o R, ou seja, nós temos grupos e no máximo 2. Dataset também. Sexo. Quando eu faço isso, automaticamente o R vai fazer, atenção, um teste Welk. Ele não faz um teste T, ele faz um teste de Welk. Por quê? Porque ele assume de cara que você pode estar violando o princípio da homocedasticidade. E ao fazer isso, ele te dá uma condição de menor chance de você cometer um erro do tipo 1 ou um erro do tipo 2. Inclusive, vamos complementar isso, olha só. Aqui nós temos a realidade. Aqui nós temos as inferências estatísticas. Nós sabemos que na realidade a hipótese nula pode ser verdadeira. Ó, true de verdadeira. Na realidade, a hipótese nula ela pode ser falsa, F de falso. Beleza? Nós sabemos que nas nossas pesquisas nós podemos rejeitar a hipótese nula. Então, ó, rejeitar a hipótese nula, ou seja, falar que ela é falsa. Da mesma forma que na nossa pesquisa nós podemos falhar em rejeitar a hipótese nula, ou seja, não rejeitar a hipótese nula. Vocês vão ter um minuto e vocês vão me ajudar. Ó. Aqui eu vou colocar 4 símbolos. O A, o B, o C e o D. Pergunta número 1. Onde está o verdadeiro positivo? No A, no B, no C ou no D, pessoal? Onde está? Eu vou até escrever aqui. O verdadeiro positivo. Alguém quer ajudar? Eu fiz de propósito, tá? Vamos lá. O que é o verdadeiro positivo? A hipótese nula é falsa, ou seja, existe sinal. Vamos pensar o seguinte, onde tem sinal aqui? A hipótese nula é falsa, ou seja, a mulher está grávida. Ó, a hipótese nula é falsa e você rejeita a hipótese nula, concorda? Isso aqui é 0, tá? Rejeitar, isso aqui é 0. Ou seja, a hipótese nula é falsa, tem sinal e você rejeitou a hipótese nula, concorda? Tá claro? Verdadeiro positivo, ó. Verdadeiro positivo tá aqui.
a hipótese nula é falsa. Você rejeitou a hipótese nula. Uma menina fez um teste, que está grávida, ela fez um teste de gravidez. Eu tinha um amigo gringo que falava teste de gravidade. Então ela fez um teste de gravidez e o teste falou, olha, você está grávida. A hipótese nula é que ela não está grávida. Então o verdadeiro positivo é justamente aqui, nessa célulazinha B, tá bom? Repare que eu coloquei simbologia de propósito, né? A gente tem que começar a trabalhar com essa ideia. Agora, repara só. Se a hipótese nula é falsa, ou seja, existe sinal, e você não rejeita a hipótese nula, qual o nome do D? Então aqui pergunta que falhou de bombom, garoto. O D é igual a, pontinho, pontinho. A hipótese nula, ela é falsa, existe sinal, a mulher está grávida. Você fez o exame de gravidez e o exame falou, não está grávida. E aí, onde é... Eu já dei a resposta, não. Onde é... Beleza. É o falso negativo. Tá claro para vocês? E repara que esse negócio aqui, olha só, isso daqui vale o ouro. Isso daqui vale o ouro. É o poder. O poder. Que é justamente uma equação de 1 menos beta. E nós já sabemos então que o nosso amigo beta está aqui, ó. Isso daqui vale ouro. Porque não importa você saber, quer dizer, importa você saber que a sua hipótese nula é falsa. No entanto, se você não tiver poder, você não consegue concluir favoravelmente a rejeição da hipótese nula. Agora, vamos lá. Onde está aí o falso positivo? Ou seja, o que é o falso positivo? A hipótese nula, ela é verdadeira, mas você rejeitou a hipótese nula. É um homem que não está grávido, porque não existe essa condição, salvo no filme do Arnold Schwarzenegger. E eu fui lá no laboratório, fiz o exame de gravidez. Não laboratório, isso é difícil, né? Fiz um exame de farmácia e saiu que eu estou grávido. Isso não tem como. Perfeito, ó, Carolina nota 10. Aqui é o falso positivo, olha só. A hipótese nula é verdadeira e você rejeitou. Agora, muito importante, Carolina. O seu nome é difícil porque pode ser Carolina ou Caroline, não é? Então isso daqui eu ia confundir para o resto da vida. Qual o valor você assume de erro para a hipótese nula ser verdadeira e você rejeitar? É o seu nível de significância. Aqui é o nível de significância. E agora ficou claro, não é? Isso daqui, ou seja, a hipótese nula é verdadeira e você não rejeita a hipótese nula. Qual o nome que a gente vai dar isso, pessoal? A hipótese nula é verdadeira, portanto o homem não está grávido e você não rejeita a hipótese nula. Qual o nome que a gente vai dar para isso? De novo, Emanuel. Valendo um bombom. É que você não quer bombom, né? Por isso você... Valendo uma Coca-Cola. Ó, a hipótese nula é verdadeira. E você não rejeita a hipótese nula. Ó, a hipótese nula é verdadeira, o homem não está grávido, portanto não tem sinal. Você não rejeita a hipótese nula, portanto que você tenha de fato um verdadeiro negativo. Você falou algo que eu acho muito importante. Inclusive eu vou dar para vocês uma história de vida real, né? Morei por um tempo nos Estados Unidos e fiz uma matéria lá na graduação de psicometria, olha só, econometria. E no diálogo de econometria eu fiz as provas, não é? Não fui muito bem assim, não. Tive notas decentes. Mas realmente os caras só trabalhavam com simbologia. Às vezes você ficava assustado, porque tinha tanta letra grega, não é? Que você não sabia o que você estava aprendendo ali. Mas isso faz um sentido, porque veja só, o primeiro passo que a gente tem a aprender estatística é um passo importantíssimo de reprodução. A gente está habituado com algumas coisas, por exemplo, tem sinal, não tem sinal. E um próximo passo, quando a gente vai internalizando, vocês vão rapidamente conseguir visualizar essas letrinhas aqui na vida real. Ou seja, mesmo que eu desfaça o estímulo original, vocês conseguem generalizar os resultados para qualquer outra nomenclatura. Entenderam a grande ideia? Ou seja, daqui a algum tempinho,
vocês vão rapidamente conseguir, não somente com aquilo que vocês estão habituados, aquela matriz 2x2, aquilo que vocês estão habituados, mas aí de fato, H0, HA, H1, H0, qualquer coisa, falso positivo, falso negativo, e conseguir rapidamente equacionar isso em quaisquer que sejam as abordagens. Isso é difícil, eu demorei um tempinho. Mas hoje para mim é um pouco mais fácil, né, porque eu já faço isso há algum tempo, mas é um passo importante do estudante de estatística conseguir chegar lá. Inclusive isso é difícil para a própria estatística, sabia? Eu estava conversando com uma estatística dia desses e ela também se embolou nesse treco aí. Voltando aqui para o R, não é? Nós já sabemos que o teste T, que tem o princípio da homocedastidade, o R rapidamente resolveu esse problema para a gente, pelo Welk teste, que é o teste T robusto. Essa daqui é a estatística de teste, isso daqui é o valor de P. Nós iríamos apresentar isso da seguinte forma, reparem só. Se nós precisássemos eventualmente escrever isso, foi realizado um teste T para verificar diferença na BAE em função do sexo e o resultado foi significativo. T, aqui vem os graus de liberdade, o algoritmo que o R utiliza para o teste Welk sempre vai dar, ou quase sempre, um valor quebrado, e basta vocês repetirem esse valor quebrado. Depois, o valor da estatística de teste, 7.557456, e o valor de P. Quase sempre, quando o valor de P é menor do que 0.001, a gente vai colocar assim. Tá claro para todo mundo? Nesse caso, sabe-se que existe uma diferença, não é? Entre os valores de homens e mulheres nessa escala. A pergunta que eu faço para vocês é, show, e qual o tamanho do efeito? É isso que agora o clínico quer saber, concorda, Carolina? Tem diferença? Sim, tem, maravilha. Tá bom, qual o tamanho do efeito? Qual o tamanho do efeito? É isso que agora eu vou limpar esse caos. Qual é o tamanho do efeito para a família que concatena médias? Alguém lembra? Família D. Ó, eu vou chamar lá o nosso amigo F-Size. Sempre que vocês tiverem um pacote novo, ó, eu parei de comprar livro, não compro mais livro, eu leio help de pacote. Então antes de dormir eu pego um help de um pacote e vou ler. É mentira. Mas aqui a gente tem lá o D de coin, ó, é exatamente isso que a gente quer, ó. Se eu clicar aqui, olha que bacana que o R faz. Lá embaixo, ele já fala, meu amigo, você quer fazer? Faça assim. Faça assim. Inclusive, olha só, eu vou copiar isso, vou colocar para cá, e agora eu vou pedir novamente a ajuda do Emanuel. Emanuel, qual é a minha variável dependente? Perfeito, ó. Tá aqui, ó, não é? Pai. Qual é a minha variável independente? Ah, ele já deu a cola, né? Pera aí. Eu vou tentar aqui dar um jeito. Não olha pra cá, hein? Não olha. Tá proibido, tá proibido. Tá... Ó. Será que eu conseguia? Você olhou, né? Não podia. Qual é o tamanho... Você viu, né? Agora já era. Qual é o tamanho do efeito? 0.33. Esse tamanho do efeito é um tamanho de efeito pequeno. Exatamente. Tamanho de efeito pequeno. Reparem só. Vou voltar pra cá, né? Beleza? Vamos escrever isso? Vamos escrever isso, ó. Vou pegar aqui a nossa lousa virtual. E vou mostrar um artigo para vocês, um artigo meu para vocês. Parece que é autopropaganda, né? Se eu quisesse vender artigo, eu acho que eu conseguia. Então eu vou aqui clicar no texto e nós vamos escrever, olha só. O tamanho do efeito mede a magnitude da diferença dos resultados.
Até aí fomos, não fomos? Concordamos, né? Nessa pesquisa, encontrou-se um tamanho pequeno. Aí aqui vem, ó, D igual a menos 0,34. Algumas pessoas colocam isso também, ó, 95 e C. Aí aqui é assim, ó, menos 0,43, faltou menos, perdão. Menos 0,24, fecha. Entre os resultados de, no caso são homens e mulheres, tá? Homens na escala vai. Um dado de realidade. Mesmo que o valor de P tenha sido significativo, eventualmente um revisor esperto não vai considerar isso, vai considerar significativo, mas vai considerar que isso não teve efeito. Vamos lá, vamos continuar, não é? Olha só, houve diferença significativa entre os resultados de homens e mulheres. Homens e mulheres. Olha aqui, ó. Sempre ter parênteses. Grau de liberdade, aqui é grau de liberdade, 1748.6 igual. Esse igual é separado, tá bom? EPA, né? Menos, e aqui só 2, tá? 5,6. P, separado, menor do que 0,01, quase nunca a gente coloca o zero. No entanto, o tamanho foi pequeno. D, opa, igual, ponto, menos 0,34. Tá claro para todos nós? Sim ou não, pessoal? Me deem um minuto, não saiam, eu vou... Então reparem só, essa tabelinha aqui foi do meu artigo, alguns artigos de doutorado eu consegui fazer, mas essa daqui inicialmente eu mandei para uma revista brasileira, que foi a revista Temas em Psicologia, uma revista bacana, não é? E tava só assim, ó. Tá? Eu comecei o artigo assim. Aí o cara falou, não, porque você tem muita gente. Olha só quanta gente eu tinha. 1.041 crianças com 12 meses, 5.727 crianças com 18 meses. Nós já vamos ver que isso daqui é complicado. Aí o cara falou, eu quero que você me apresente limite inferior e superior do intervalo de confiança, tá bom? Lower upper. E o D de Cohen. Porque mesmo que tenha diferença, reparem só, uma criança com 1 ano e 6 meses, quando menino e quando menina, tem diferença em relação ao seu desenvolvimento infantil. Acho que as pessoas na prática até sabem disso, conseguem visualizar isso. Só que reparem que o tamanho do efeito é muito baixo. Tá dando para ver isso aí, que o tamanho do efeito é muito baixo? É relevante essa diferença, pessoal? Essa diferença é relevante? Não. Olha aí o texto, ó. We found statistical difference between the performance of male and female aged 18 months or older on the effect size was small. Ou seja, o tamanho do efeito foi pequeno, sem diferença prática. Isso deu um trabalhão. Não invalida, mas seria mais ou menos o seguinte. Vamos lá. Vou te mostrar o porquê que se pede isso e qual é a importância disso, tá? O Emanuel fez uma pergunta excelente que merece uma resposta à altura. Comentei para vocês que eu tenho um cachorrinho brabo, né? Então, olha só, ela veio aqui contribuir com a aula. Notas. Isso aqui, se vocês quiserem, eu vou mandar isso para vocês. Isso daqui eu utilizo num outro curso que eu dou, que eu fiz já tem um tempo, mas eu acho que fica bastante legal. Reparem só. Vamos aqui deixar o negócio abrir. E aí, Emanuel, me fala um número de 1 a 10.
8. Me fala um número agora de 7 a 9. Não vale 8. Beleza. Carolina, me fala um desvio padrão entre 1 a 2. (1,35). E eu vou botar 2. Pode ser assim, né? Ah, não. Isso daqui já deu diferença. Vou botar 1,34. 1,95. Pô, que saco isso. Tá, Emanuel, eu vou ser obrigado aqui a forçar os dados. Pronto. Desculpa. E aí, vamos imaginar que essa seja a média de horas dormidas de um grupo de pessoas na Tailândia. Então aqui é o média horas dormidas de um público da Tailândia e de brasileiros, tá bom? Brasil and Tailândia. Beleza? Tem diferença? Parece que não. Concorda, pessoal? Tem diferença aqui? Ó, vou marcar essa aqui com uma outra cor. Não. O valor de P é superior a 0,05, não é? Não tem diferença. E é intuitivo, né? 8 e 8,30, pô, é quase a mesma coisa, concordam? Quase a mesma coisa. Agora, o que acontece? Repara, e o tamanho do efeito? Pintar aqui de verde. Pequeno, vocês concordam? Legal. Só que eu não tenho mais 30, tá? Eu sou um cara que tem um recurso. Eu pesquisei logo 1.000 pessoas na Tailândia e 1.000 pessoas no Brasil. Eu sou um cara que tem mais recurso, não é? Carolina, mudamos alguma coisa sem ser o tamanho da amostra? Não, calma, não olha para isso aqui não. Esquece aquilo ali. Eu peguei aquela máquina no MIB, sabe aquela máquina no MIB que apaga a memória? Eu peguei aquela máquina e apaguei sua memória. Você não lembra mais o valor do P. Ó, estávamos assim, concorda? Agora eu tenho mais recurso, eu tenho verba. Eu fui lá na Tailândia, ó, 1.000 estudantes foram avaliados. E no Brasil, fui lá em São Paulo e também 1.000 estudantes foram avaliados. Agora você já sabe, né? Mudamos os valores da média do desvio padrão, Carolina? É intuitivo pensarmos que o valor de P também não muda, não é? Pô. Ah, eu estraguei a surpresa, né? Qual o valor de P agora? É um valor pequenininho. Agora, nós rejeitamos a hipótese nula. Nós não modificamos uma vírgula dos resultados da nossa pesquisa. No entanto, ao passo que nós aumentamos a quantidade de participantes, olha aí, é 200 que eu falei, né? Deixa eu ver se botou 200. Aí, ó, 200 o negócio já vai começando a dar problema. Dá problema não, mas alguma coisa aconteceu. Eu vou subir aqui de novo. Reparem só, vou colocar 30. Vou colocar 30. Emanuel, tamanho do efeito 0,18. Você concorda? Não sei se a Liliane está conseguindo me ouvir direitinho. Ele está constante, exatamente, ó. Mudamos apenas o tamanho da amostra e o valor de Deadcoin exatamente igual. Inclusive teve uma pesquisa que recebeu muitas críticas, que foi feita pelo Facebook, que eles viram algumas alterações comportamentais em alguns usuários dessa rede e atribuíram para alguns usuários da rede mensagens positivas e verificaram qual era o perfil de acesso e mensagens negativas para outros. Ah, eu posso mandar, se vocês quiserem eu posso mandar. No Excel que eu já fiz há um tempinho, olha só, tem uma coisa aí que joga pra lá, joga pra cá, ó. Vou mandar pra vocês.
Mas uma coisa importante, né? Quanto maior o tamanho da amostra, menor deve ser o valor de P para que você rejeite a hipótese nula. Porque o valor de P ele é inversamente proporcional ao valor de N. Com maior o valor de N, menor o valor de P. Tá? Tá claro para todos nós? E essa é a importância do tamanho do efeito. É uma espécie de antídoto para justamente a significância estatística ser muito maleável em função de algumas variáveis. Tá? Inclusive, ele é muito variável também em função do desvio. Se eu diminuir aqui o desvio, o negócio diminui ainda mais. E tem uma técnica chamada Optimal Stopping, que é péssima. Quando a pessoa utiliza de uma maneira ruim. Que funciona assim. Isso em pesquisa laboratorial normalmente se faz. Você faz, inclusive no meu doutorado, alguns pesquisadores trabalhavam dessa maneira. Você testa um determinado fármaco no modelo animal não humano, normalmente ratos, e você verifica quais são as respostas comportamentais desses modelos, não é? Não deu diferença. Aí o que você faz? Você aumenta um pouquinho o tamanho da amostra. Não deu diferença. Aí você aumenta um pouquinho mais o tamanho da amostra, pronto, você chegou na diferença. Aí você para ali. Aí a pessoa chama de Optimal Stopping. Isso é clássico em pesquisa laboratorial com animais não humanos, quando você já tem evidências consolidadas que determinado fármaco influencia, por exemplo, o comportamento de congelamento. No entanto, em pesquisas que são feitas com seres humanos, pesquisas empíricas de coleta de dados, isso é uma cilada, porque você está, de fato, de uma maneira muito, entre aspas, elegante, né, criando resultados ficcionais ali, tá? Só para que a gente não perca o nosso raciocínio. Pessoal, um novo input para vocês. Um novo input. Eu vou clicar aqui no R e vou clicar Shapiro Test. Esse Shapiro Test, eu vou colocar a minha base de dados e lá o by. Soma. Vou contar um segredo para vocês. Vou apagar isso aqui tudo. O Shapiro Test é um teste de hipótese que eu costumo chamar de teste funcional. Você não sabe, mas a hipótese nula do Shapiro Test é que a sua distribuição, a sua variável aleatória contínua x, segue uma normal μ sigma 2. Enquanto a sua hipótese alternativa é que a sua variável aleatória x não segue uma normal μ sigma 2. Beleza? Eu acabei de fazer o Shapiro-Wilk para a variável by soma. Carolina, qual foi o valor de P do teste de Shapiro-Wilk? Por favor. Será que foi a minha pergunta? Eu não sei se minha pergunta chegou aí. Beleza. O valor de P é menor, é a minha. Dessa vez aqui apareceu uma mensagem na minha tela falando da minha conexão. O valor de P ele é menor do que 0,05. Emanuel Liliane, nós temos uma variável que segue uma distribuição normal? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Posso fazer um teste T e argumentar uma série de coisas. No entanto, eu posso também fazer o nosso amigo do teste T não paramétrico. Só uma curiosidade, ó, ggplot, dataset, es by soma, geometry density. Aí, ó, tá longe da distribuição normal. Reparem só, quando eu não tenho mais uma distribuição normal dos dados brutos, quando eu tenho apenas uma variável, eu vou jogar fora, eu posso jogar fora o teste T e vir para o Mann-Whitney. Uma curiosidade, 3 estatísticos descobriram a ideia de você utilizar apenas os dados, empilhá-los e fazer um teste de hipóteses. O primeiro chamava alguma coisa Mann, o segundo chamava alguma coisa Whitney e o terceiro chamava alguma coisa Wilcox. o Mann e o Whitney não foram tão famosos quanto o Wilcoxon. E aqui o teste que nós temos no R é justamente o Wilcox Test. Repara só que o Wilcox Test ele vai seguir o mesmo argumento
do teste T. Exatamente o mesmo argumento do teste T. E quando eu fizer isso, eu acabei de fazer a versão entre aspas, tá bom? Não paramétrica do teste T. Por que a versão entre aspas? Porque eu não estou mais respondendo a mesma pergunta. No entanto, eu estou contando com os resultados obtidos pela minha amostra, tomando decisões com base nos meus dados para rejeitar ou não a hipótese nula de que o ranking ordenado dos valores das observações dos grupos são diferentes. Entenderam? É uma resposta a uma pergunta um pouco distinta, a pergunta médias diferentes. No entanto, eu estou contando com meus dados para que eu evite erro do tipo 1 ou erro do tipo 2. Rejeitamos ou falhamos em rejeitar a hipótese nula, pessoal? Rejeitamos. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui para vocês verem. Tá, ficou um negócio meio arte moderna, né? Reparem a minha malandragem, ó. Vou pegar o dataset, eu vou jogar fora aqueles valores que são ausentes do sexo. Uma coisa importante, eu sempre faço isso, não é? Porque se eu jogar fora todo mundo que não preencheu o sexo, talvez eu perca outras análises que sejam importantes, mesmo aquelas pessoas que não marcaram o valor de sexo. Por exemplo, eu tenho idade, e essa idade pode ser um regressor importante para verificar eventuais resultados numa escala. Se eu jogar fora, se eu eliminar da minha base aqueles participantes que não marcaram sexo, nada, por exemplo, se eu viesse aqui e falar o seguinte, nova base, essa nova base nada mais vai ser do que a primeira base jogando fora, não é? Aquelas pessoas, que não preencheram sexo. Essa nova base aqui, que eu perdi 7 pessoas, eventualmente vai ser uma base menos capaz de responder algumas outras coisas. Mas repara só, valeu, uma boa viagem. Então essa nova base eventualmente não vai conseguir responder algumas outras perguntas. Mas veja só o que eu vou fazer. Eu vou tirar da minha análise essas pessoas. E vou dar um alfa aqui, ó. Deixa eu pegar o alfa daqui, ó. Dá um alfa. Um alfa é para que ele coloque uma transparência. Vocês estão reparando que homens e mulheres, apesar de terem gráficos, entre aspas, sobrepostos ou superpostos, eles estão em locais um pouco distintos? Sim ou não? Exatamente isso que tanto Mann Whitney quanto o teste T estão respondendo. Eventualmente, você, por exemplo, vamos imaginar que nós tenhamos um programa de saúde pública, tá bom? Em que psicólogos, psiquiatras, seja lá mais quais profissionais, atendem homens e mulheres para uma triagem. Pô, a partir do momento que eu sei que homens e mulheres diferem no resultado da escala BAI, eu vou contar com essa escala para que eu consiga ter alguma informação de homens e mulheres e não vou tratar essas duas pessoas como exatamente iguais no que se refere a essa variável. Está fazendo sentido isso para vocês, pessoal? Isso daqui que é o bacana. E repara só, ó. Vou descer isso. Ó, vou fazer um negócio ainda mais legal. Aqui eu vou colocar um labs. Título. Ó, resultados de homens e mulheres. Na escala BAI. Eu vou encerrar a aula, tá bom? A escala BAI. Meu eixo de X é a pontuação na escala BAI. Meu eixo de Y é a densidade. Vou voltar aqui, isso daqui, ó. Olha só.
olha como normalmente a gente faz. E agora a gente encerra a aula. Vou colocar aqui um espaço branco aqui, ó. Ainda há pouquinho eu comentei, né, ó. Homens e mulheres foram avaliados pela escala BAE e mostraram resultados significativamente diferentes. T ali 1748.6 igual menos 7.58, P 0.01. No entanto, a magnitude dessa diferença foi pequena, D igual a menos 0.34. Faltou o menos aqui. O que resulta em pouca diferença prática. O gráfico abaixo apresenta o resultado. Eu acho que ficou bonito. O que vocês acham? E eventualmente, olha só, o que eu faria aqui só para concluir. Quanto maior o D, maior a relevância do negócio. Ó. Aqui vem o primeiro. Aqui vem o segundo. Ó, vou continuar com esse gráfico aqui. Vou colocar novamente aqui um espaço, que deveria ter sido um espaço em branco, então eu vou tentar alterar. Ó. E aqui o último texto da aula. Ó. Como a distribuição da variável de interesse era distinta da normal, como é que se apresenta esse negócio, né? W 407200 P. Agora nós temos o valor de 0,1, 0.001. Na verdade não, menor do que 0.01 também. Perfeito, acertou, Emanuel. Com maior o tamanho do efeito, mais distante esse negócio se apresenta. Tem um motivo, o tamanho do efeito ele utiliza o desvio padrão agrupado, tá? Então, como a distribuição da variável de interesse era distinta do normal, de maneira calcada nos dados, também se realizou o teste Mean-Whitney, cujos resultados foram igualmente na mesma direção. No Mean-Whitney a gente costuma apresentar o W de Mean-Whitney, 4007.200. Putz, eu apresentei o errado, ó. Desculpa aqui. Aqui, ó, W 0.84. Bem menor do que 0.0. Deixa eu jogar isso aqui só um pouquinho para o alto. Opa, droga. Mais ou menos isso. Excelente pergunta. O Dedecoin você pode utilizar na estatística não paramétrica para você dar para o leitor uma noção, mas você tem uma formulazinha especial para o Dedecoin na estatística não paramétrica, que se não me engano é Z sobre a raiz de N. Que eu estou vendo aqui que já são 9 e 10, eu vou mostrar na próxima aula. Mas é uma excelente pergunta. Uma pergunta agora minha para vocês. Até esse momento, tá claro isso daqui que a gente está fazendo? Aqui, ó, só para não falar que eu não respondia, o Dedecoin para não paramétrica é, se não me engano, é o Z sobre a raiz de N, que eu vou mostrar para vocês.
E o motivo pelo qual existe uma invariância nos resultados do Dedecoin é porque o Dedecoin vai pegar a média 1 menos a média 2, e aqui sim vai ter o desvio padrão agrupado. Então aqui vai pegar, olha só, o desvio padrão do grupo 1 mais o desvio padrão do grupo 2 e vai considerar isso tudo dividido por 2, entendeu? Repara que aqui não tem um N. E ao passo que não tem um N aqui, independente do tamanho da amostra, o valor do Dedecoin permanece o mesmo. Então você tem uma invariância porque aqui você tem constância no denominador. Legal, né? Bom, eu acho. Pessoal, já estou tomando bronca aqui. É isso. Tenham todos uma ótima quinta-feira, um ótimo fim de semana. Desejo a todos que tenham um bom descanso, voltem a estudar. Qualquer dúvida, tem ali no e-mail. Desculpem os possíveis e eventuais ruídos que essa aula teve. E nós nos vemos na quinta-feira da semana que vem com a revisão dessa aula, e a gente vai entrar de fato com a pontapé direito na nova. Abração para todos vocês. Até lá!